Nessa videoaula corrigiremos a nossa última atividade, que abordava aplicações da fórmula do termo geral da PA. A primeira questão, insira 13 meios aritméticos entre 5 e 47. Então vamos lembrar que para a gente inserir 13 meios aritméticos entre 5 e 47, a gente quer interpolar os termos da seguinte forma, isso entre o 5 e o 47. Nós queremos que o 5 seja o primeiro termo, nós queremos que o 47 seja o último termo e que entre o 5 e o 47 existam 13 meios, 13 números, de modo a formar uma progressão aritmética. Bem, com isso a gente pode perceber que essa PA que nós vamos formar, ela tem primeiro termo 5, ela vai ter 15º termo igual a 47. Por que 15º termo? Porque já tem o primeiro e o último e os 3 do meio. Desse modo, se eu já sei quem é o 15º termo, dá para a gente descobrir quem será a razão dessa PA. Como? Como eu tenho o 15º termo, nós sabemos que o A15 é A1 mais 14R. O A15 é 47, isso é igual ao A1, que é 5 mais 14R. Inverte, troca de lugar, os termos. Ao trocar de lugar, nós teremos que 5 mais 14R é igual a 47. Passo o 5 para o outro lado subtraindo. Então, 14R é 47 menos 5. Logo, 14R é 42. Portanto, a razão será 42 dividido para 14, o que quer dizer, então, que a razão é 3. Bem, se nós temos uma PA de razão 3, então agora a gente pode montar os termos dessa PA, da forma como eu falei. O primeiro termo é 5, o último termo eu sei que é 47, e a razão sendo 3, a gente vai somando de 3 em 3. Por exemplo, o segundo termo será 5 mais 3, que é 8. O terceiro termo é 8 mais 3, que é 11. O quarto termo, 11 mais 3, 14. Em seguida, 14 mais 3, 17. Logo após, 17 mais 3, 20. Em seguida, 20 mais 3, 23. Logo depois, 23 mais 3, 26. Logo depois, 26 mais 3, 29. Logo depois também, 29 mais 3, nós teremos 32. Então eu pego 32 mais 3, 35. 35 mais 3, 38. 38 mais 3, 41. 41 mais 3, 44. E claro, observem como realmente deu certo. 44 mais 3 bate com 1, 47. Então aí está a interpolação dos 13 meios aritméticos entre o 5 e o 47. A segunda questão. Determine a PA que se obtém inserindo 10 meios aritméticos entre o menos 7 e o 30. Na verdade, o 37, Entre o menos 7 e o 37. Bem, nós queremos interpolar 10 meios aritméticos entre o menos 7 e o 37. Isso quer dizer que o menos 7 será o primeiro termo, o 37 será o último termo, e entre eles vão existir 10 termos que vão formar uma PA. Dessa forma, nós temos então o primeiro termo, menos 7, o 12º termo, 37, porque 12º são os dois extremos, mais os 10 do meio. Então, 2 com mais 10, 18, Ou 2 com mais 10, 12. Então, nós temos uma PA de 12 termos. Esses 12 termos, o 12º termo, 37. Daí, então, eu vou pegar a fórmula do A12, que é A1 mais 11R, e vou descobrir qual é a razão dessa PA. O A12 é 37, isso é igual ao A1, que é menos 7, mais 11R. Inverte, troca de lugar os termos, então menos 7 mais 11R igual a 37, logo 11R é 37 mais 7. O que quer dizer que 11R é 44. Portanto, a razão, 44 dividido para 11, que dá 4. Ou seja, nós temos uma PA de razão 4. Dessa forma, lembrando que o primeiro termo é 7 e o último termo é 37, o primeiro termo é 7 negativo, A gente vai somando de 4 em 4
para obter os demais termos dessa PA. Por exemplo, o segundo termo ele vai ser menos 7 mais 4, que é menos 3. Logo em seguida, eu pego menos 3 mais 4, que é 1 positivo. Depois, 1 mais 4 é 5. 5 mais 4 é 9. 9 mais 4 é 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. Depois, 21 mais 4, 25. 25 mais 4, 29. 29 mais 4, 33. E por último, 33 mais 4, 37. Está aí então a nossa PA montada da forma como a gente queria. A terceira questão. Quantos múltiplos de 7 existem entre 100 e 1000? Bem, primeiro vamos lembrar a seguinte situação. O primeiro múltiplo de 7 após o 100 é o 105. 105 é divisível por 7. O último múltiplo de 7 antes do 1000 é o 994. E nós já sabemos que os múltiplos de 7 eles formam uma PA de razão 7. Como nós temos o enésimo termo, o AN, que é 994, eu vou utilizar a fórmula do termo geral para descobrir então qual é o valor do N, para descobrir qual é a quantidade de termos. O AN é 994, isso é igual ao A1, que é 105, mais N menos 1 vezes a razão, que é 7. Inverte, troca de lugar e as parcelas, só invertir. Agora eu vou passar o 105 para o segundo membro, subtraindo. 994 menos 105 dá 889. Então, N menos 1 vezes 7 dá 889. Logo, N menos 1 é 889 dividido para 7, que vai dar, então, 127. Daí, o N é 127 mais 1, ou seja, 128. Dessa forma, nós temos 128 múltiplos de 7 entre o 100 e o 1000. Quarta questão. Quantos múltiplos de 4 existem entre 50 e 500? Bem parecida com a anterior. O primeiro múltiplo de 4 após o 50 é o 52. E o último múltiplo de 4 que eu posso tomar até o 500 é o próprio 500. Eu acho que eu havia falado entre 50 e 5.000, né? Corrijam aí, entre 50 e 500, a pergunta. Então, o último múltiplo de 4 até 500 é o próprio 500. E se eu estou falando de múltiplos de 4, eu estou falando de uma PA de razão 4. Então, eu vou pegar a fórmula do termo geral da PA, vou substituir o AN por 500, o A1 por 52, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Vou inverter as parcelas. Ao inverter as parcelas, 52 mais N menos 1 vezes 4 igual a 500. Jogo os 52 para o outro lado, subtraindo. 500 menos 52 dá 448. Então, N menos 1 vezes 4 é 448. Passa agora o 4 dividindo. 448 dividido para 4 dá exatamente 112. Se N menos 1 é 112, então o N é 112 mais 1. Ou seja, o N é 113. Dessa forma, então, nós temos 113 múltiplos de 4 entre 50 e 500. Quinta questão, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os lados de um pentágono estão em PA, onde a soma do primeiro com o quarto termo é 11 e a soma do segundo com o quinto termo é 17. Determine o perímetro desse pentágono. Primeiro vamos observar que se eu quero o perímetro do pentágono, eu vou ter que somar todos os seus lados. Como os lados estão em PA, eu vou ter que somar todos os termos da PA de 5 termos. Então aqui nós vamos ter que montar a PA de 5 termos. Depois que a gente montar essa PA de 5 termos, a gente soma os termos para obter o perímetro. Bem, mas para isso, a gente vai ter que seguir aquela estratégia, né? Eu vou chamar de A1, A2, A3, A4 e A5, os termos dessa PA, que vão formar os lados desse pentágono.
E aí a questão fala que o A1 mais o A4, ou seja, o primeiro mais o quarto termo, é 11. Então, se eu sei que A1 mais A4 é 11, vamos lembrar que o A4 ele é A1 mais 3R. Então, repetir o A1, substituir o A4 por A1 mais 3R, isso dá igual a 11. A1 mais A1 dá 2A1, então a gente chega na expressão que 2A1 mais 3R igual a 11. Vamos deixar por aqui essa expressão, porque daqui a pouco eu monto um sistema de equações com ela. Vamos para outra informação. A outra informação é que a soma do segundo com o quinto termo é 17. Então isso quer dizer que o A2 mais o A5 é 17. Pessoal, mas vamos lembrar que o A2 é A1 mais R, pela fórmula do termo geral. O A5 é A1 mais 4R. Vamos então somar. A1 mais A1 dá 2A1. R mais 4R dá 5R. Então 2A1 mais 5R igual a 17. Bem, com essas duas expressões eu monto um sistema de equações. O sistema é o seguinte. Eu tenho que 2A1 mais 3R igual a 11 e 2A1 mais 5R igual a 17. Nós já sabemos que a estratégia é a gente cortar uma das letras, ou A1 ou R. Para cortar o A1, que é o que está mais fácil, eu vou trocar de sinal todos os termos da equação de baixo. Então, repetir a equação de cima e observem que eu troquei de sinal todo mundo da equação de baixo. Aqui eu vou cortar 2A1 com menos 2A1. Vou juntar 3R menos 5R dá menos 2R igual 11 menos 17 dá menos 6. Se menos 2R é menos 16, então o R vai ser... Se menos 2R é menos 6, o R vai ser menos 6 dividido para menos 2. Ou seja, o R é 3. Então, nós temos uma PA de razão 3. Falta, então, agora a gente descobrir quem é o primeiro termo dessa PA. Mas aí é fácil, né? Eu posso pegar qualquer uma das duas equações. Eu peguei, por exemplo, a equação 2A1 mais 3R igual a 11. E eu vou substituir o R por 3. Vai ficar 2A1 mais 3 vezes a razão, que é 3, igual a 11. Como 3 vezes 3 é 9, então 2A1 mais 9 igual a 11. Logo, 2A1 é 11 menos 9. Isso quer dizer que 2A1 é 2. Então, o primeiro termo é 2 dividido para 2, que é 1. Portanto, nós temos uma PA, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 3. Com isso, já dá para a gente determinar todos os termos dessa PA. Porque se o primeiro termo é 1 e a razão é 3, o segundo termo é 4. 1 mais 3 dá 4. O terceiro termo é 7. 4 mais 3, 7. O quarto termo, 7 mais 3, 10. E o quinto termo, 10 mais 3, 13. Bem, com isso nós temos os 5 termos da PA, logo nós temos a medida de todos os lados desse pentágono. Não terminou porque a questão pediu o perímetro. Então, vou ter que somar todos esses lados. Eu vou ter que somar o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Isso vai ficar 1 mais 4 mais 7 mais 10 mais 13, que dá exatamente 35. Desse modo, então, nós temos aí o perímetro desse pentágono valendo 35. A sexta questão da Universidade Federal do Amazonas. Em uma progressão aritmética, o segundo mais o quarto termo é 14. E o terceiro mais o quinto termo é 20. Aqui é fácil, né? Rápido. Eu quero saber só quanto é a razão desta PA. Vamos lá, então. Bem, se eu sei que o A2 mais o A4 é 14, vamos lembrar que o A2 é A1 mais R e o A4 é A1 mais 3R. Somando, dá 14. A1 mais A1 dá 2A1, R mais 3R dá 4R. Então, 2A1 mais 4R igual a 14. Eu poderia parar por aqui, mas eu vou simplificar para tornar o cálculo mais rápido. Eu vou dividir o 2, o 4 e o 14 por 2. Ao dividir por 2, eu terei que A1 mais 2R igual a 7.
para por enquanto. A outra informação que eu tenho é que A3 mais A5 é 20. Desse modo, vamos lembrar que o A3 ele é A1 mais 2R. E o A5 é A1 mais 4R. Somando tem que dar 20. Vamos juntar A1 mais A1 dá 2A1 mais 2R mais 4R dá 6R. Isso igual a 20. De maneira idêntica ao que eu fiz no caso anterior, eu vou simplificar tudo por 2 e vai ficar A1 mais 3R igual a 10. Com isso, eu vou montar agora um sistema de equações. O sistema é A1 mais 2R igual a 7 e A1 mais 3R igual a 10. Com esse sistema, eu vou trocar de sinal todo mundo que está na equação de cima. Poderia ser na de baixo, né? Para poder cancelar uma das letras. Com isso, trocando de sinal, eu corto menos A1 com A1. Eu vou juntar 3R menos 2R dá R igual 10 menos 7 dá 3. Então assim a gente percebe que essa PA ela tem razão 3. Beleza, se eu quisesse descobrir quem era o primeiro termo, era só substituir em uma das duas equações que rapidamente eu encontraria o primeiro termo. O primeiro termo aí vai dar 1. Por curiosidade, quem quiser testar vai ver que o primeiro termo é 1. Só que essa questão perguntava apenas quem é a razão. Então nós temos uma PA de razão 3, de maneira que a resposta correta é o item C. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, onde a gente corrigiu a atividade que abordava outros contextos, né, que envolvia a fórmula do termo geral da PA.